Você já ouviu falar de humanismo, literatura portuguesa? Se não conhece, chega mais! Muito bem, galera, hoje nós iremos falar de uma época literária que ocorreu em Portugal no finzinho da Idade Média. Na verdade, a literatura portuguesa começa com um período chamado trovadorismo, que é no início da Idade Média. Aí vai evoluindo, até que no finalzinho da Idade Média surge um lance chamado humanismo. Esse período humanista, certo, é um período que representa uma transição do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. É, na verdade, o final do período pelo qual predomina o pensamento da Igreja Católica, que é aquele pensamento que chamamos de teocêntrico, para o momento em que o homem vai dominar o pensamento, a razão, que é o pensamento antropocêntrico. Então, trovadorismo, predomina teocentrismo. Classicismo, que é o momento posterior, predomina o antropocentrismo. No humanismo, como estamos num momento de transição, aí vai predominar o conflito, vai predominar a divisão entre o pensamento teocêntrico e o pensamento antropocêntrico. Essa época é marcada justamente por essa divisão de pensamentos, teocentrismo e antropocentrismo. Uma série de mudanças ocorrem em Portugal na literatura nesse período. Por quê? Seguinte, pessoal, Portugal já estava vivendo o século XV, pessoal. São os anos de 1400. Por isso que esse humanismo também pode ser chamado de quatrocentismo. E aí, nessa época, Portugal estava investindo no quê? Nas navegações, estava conquistando novas rotas comerciais. Isso vai contribuir para o avanço econômico da nação portuguesa. Esse avanço econômico da nação portuguesa bate com o quê? Com investimentos na cultura, educação. Então, avanço econômico lembra avanço educacional. E aí, por isso mesmo, nós teremos uma grande evolução da literatura produzida do trovadorismo para a produzida do humanismo. Começando pelo quê? Vocês sabem que no período trovadoresco só tinha um tipo de produção, que eram aquelas cantigas, né? Cantigas que eram amorosas e cantigas satíricas. Inclusive, a música era atrelada à poesia, visto que a sociedade era tão leiga que não tinha como vender obras, como distribuir obras sob o ponto de vista escrito para que as pessoas pudessem ler. Então tinha que ser uma literatura produzida de maneira oral, isso no trovadorismo. Com o avanço, certo, da educação, que vai surgir a partir do humanismo, nós já teremos 3 tipos de produções. E aí então vale você lembrar que a poesia trovadoresca, que são aquelas cantigas, vai evoluir para o que chamamos de poesia palaciana. E aí, pessoal, o que é que nós teremos? A música sendo distanciada da poesia. A poesia fica exclusiva, sozinha. Ah, professor, então quer dizer que a música não tem mais? Não, música para acompanhamento musical do poema não tem mais. No entanto, isso não quer dizer que a poesia não continue a possuir musicalidade, pois a musicalidade são os recursos sonoros que o poeta pode incluir nos seus textos literários, né? Então a rima continua, os recursos musicais continuam, como por exemplo os versos curtos, que são típicos do trovadorismo, continuam a ser produzidos nessa época. Versos de 5 sílabas poéticas e versos de 7 sílabas poéticas, que são os versos chamados de redondilhas. Se você não sabe o que são versos, a partir do momento da contabilidade das sílabas poéticas, tem um vídeo que eu postei aqui no nosso canal que ensina a contagem das sílabas poéticas. Então, os versos curtos, de 5 e 7 sílabas, são redondilhas menores, os de 5, redondilhas maiores, os de 7. E são textos muito musicais. E aí, na Idade Média, predomina esse tipo de produção. Alguns avanços nós teremos nessa poesia palaciana. Por exemplo, o português, que era antigamente, no período trovadoresco, um português chamado português arcaico ou galego-português, vai ceder espaço para o português comum, o português clássico. E aí então a gente já percebe que foi uma evolução na literatura portuguesa isso aí, tá certo? Já perceberemos as primeiras metáforas, que não era possível na obra do trovadorismo devido justamente a uma certa precariedade na produção poética, tá certo? Então, quais são as diferenças? A música vai se distanciar da poesia, continua a musicalidade, mas não mais acompanhada pelos
músicos que tocavam alaúde, tambor, flauta doce, isso aí sai, certo? Continua a musicalidade, as rimas, certo? Os versos curtos. O português agora é o português comum, é o português clássico que nós conhecemos, não é mais o galego português, e já se incluem as primeiras metáforas. Claro que o autor não vai demonstrar mais aquele sentimentalismo extremo, certo? Aquele amor platônico da Idade Média, do começo da Idade Média, porque a influência do racionalismo já demonstra uma certa frieza na poesia desses autores. E aí na poesia palaciana, você deve lembrar, pessoal, que os poemas ainda eram colecionados em cancioneiros, certo? E o cancioneiro mais famoso desse período é o Cancioneiro Geral, de Garcia Rezende, beleza? Isso na poesia. Produção lírica. Professor, mas teve mais do que isso? Teve, como eu falei para vocês, foi um processo evolutivo. Então nós teremos também prosa narrativa, coisa que nós não tínhamos ainda visto na literatura portuguesa. E o que seria essa prosa narrativa? Seria a prosa historiográfica de quem? Fernão Lopes. Fernão Lopes é considerado o pai da história portuguesa e ele foi contratado pelo rei de Portugal para ser cronista-mor da Torre de Tombo. O que era isso? Ele era responsável por relatar as coisas que aconteciam no dia a dia do rei. Só que essas pessoas que eram cronistas do rei, eles tinham a função apenas de fazer anotações documentais, certo? Questões meramente informativas. E o Fernão Lopes não. O Fernão Lopes começou a fazer uma pesquisa mais sociológica, uma visão mais literária, começou a incluir a vida do povo dentro da obra e fez com que essa obra se tornasse uma obra historiográfica. O que vem a ser historiográfica? Historiografia, pessoal, é escrever sobre a história do país. E foi justamente essa a função do Fernão Lopes. Professor, que tipo de obra ele produzia? Crônicas. Não só as crônicas de hoje em dia não, viu? Se você for para a crônica de hoje em dia, você vai lembrar de um tipo de narrativa curta, que trata do cotidiano. Naquela época, as crônicas eram longas e eram crônicas históricas, falando sobre a história do reinado. E Fernão Lopes é considerado o maior nome nesse tipo de produção, que é uma produção narrativa longa histórica, ok? Aí, vale lembrar, pessoal, de Inês de Castro, porque aquele episódio de Inês de Castro, aquela famosa rainha que foi coroada depois da morte, é contada numa das histórias, numa das crônicas do Fernão Lopes, tá certo? E essa história da Inês terminou sendo imortalizada e lembrada em vários outros poemas de vários outros artistas da literatura portuguesa. Vale salientar que tem um trecho que fala da morte da Inês, certo? No livro de Camões, Os Lusíadas. Então, ó, quem começou a guardar essa história para que outros artistas pudessem mais adiante citar em seus poemas foi Fernão Lopes, ok? Qual outro tipo de produção? O outro tipo de produção é o Teatro Popular de Gil Vicente. Começa aí em Portugal essa produção teatral. Gil Vicente também é considerado o pai do teatro português porque foi ele que introduziu esse tipo de produção em Portugal. Escrevendo o quê? As típicas peças de caráter medieval, autos e farsas. Como são os autos e as farsas? São peças simplórias, escritas em forma de poema. Se são peças, são do gênero dramático. Ei, se ligou? Tem produção lírica, que é a produção da poesia palaciana. Tem produção narrativa, que é a prosa historiográfica. E agora eu estou falando para vocês do teatro, que é a produção dramática. Perceberam a evolução na produção cultural portuguesa? E aí, o Gil Vicente vai escrever farsas e autos que têm forte caráter moralizante. Professor, e ele podia fazer essas mensagens moralizantes nas suas peças naquela época? Falei a vocês que havia aí, pessoal, um conflito já entre teocentrismo e antropocentrismo. Então, mesmo a Igreja Católica dominando, já tinha aí uma pitada de racionalismo, fazendo com que o autor tivesse uma certa crítica à realidade do seu tempo. Então ele vai fazer sim críticas aos vícios morais da sociedade, a alguns problemas de algumas pessoas dentro da Igreja Católica. E aí então seus autos e suas farsas mais famosas são o Alto da Barca do Inferno, que é um texto religioso, porém de caráter moralizante, e a farsa de Inês Pereira, que também tem forte caráter moralizante.
Qual a diferença entre o alto e a farsa? É porque os autos têm caráter religioso e as farsas são humorísticas, portanto elas são apenas ridicularizantes. Então, ó, grandes nomes dessa produção: Garcia de Rezende, na poesia palaciana; Fernão Lopes, na produção de narrativas, que seriam as grandes crônicas históricas portuguesas; e no teatro, com suas peças populares, Gil Vicente. Espero que vocês tenham entendido essa produção que vai se dar ao longo dos anos de 1400, no século XV, lá em Portugal, chamado de humanismo, transição para o período pelo qual chamamos de classicismo. Esse período é muito importante devido à produção popular do Gil Vicente, que é um dos autores mais importantes da literatura portuguesa. Quero que você veja os nossos outros vídeos aqui, ó, que vão estar aqui indicados. Curtam o nosso canal, contribui para divulgar as nossas aulinhas. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau!